prioridade total para você, mais um crime bárbaro assustando o Distrito Federal. Dessa vez aqui em Santa Maria. Juliano, boa tarde para você, boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. O caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia aqui da região. Possivelmente 2 jovens que moravam aqui na área de Santa Maria seriam as vítimas que foram carbonizadas na beira de um córrego. Eu estive lá ontem e preparei uma reportagem que vai contar toda essa história para você. Olha só. Nas redes sociais das jovens, mensagens de despedida e lamento de muitos amigos. Letícia e Bia Pino e Nicole Santana tiveram uma morte cruel e ainda sem esclarecimento. Os corpos das jovens foram encontrados na última quinta-feira, carbonizados na área rural conhecida como Alagados, em Santa Maria. As jovens de 14 e 15 anos de idade eram amigas. Aparecem abraçadas em várias fotos nas redes sociais. Faziam sucesso nos posts com roupas insinuantes e sempre muito maquiadas. No comentário desta imagem, Nicole escreveu: "Hoje ela só quer paz". Já nesta outra imagem, "Eu confesso, me amarro em bandido". De acordo com a polícia, 2 chacareiros que sentiram um cheiro muito ruim e viram urubus no céu, chegaram nessa região para entender o que estava acontecendo. Depois de passar pela mata fechada, vieram até este ponto, onde encontraram dentro desse buraco os corpos das 2 jovens, um sobre o outro, queimados. Ainda de acordo com os moradores, esse é um ponto comum para o tráfico. E logo ali na frente, perto daquele córrego, um local muito usado por jovens para dar festas, regadas a álcool e drogas. Ao lado dos corpos, a polícia encontrou uma pedra de aproximadamente 2 quilos suja de sangue, roupa íntima de mulher e cadernos escolares, um com sangue e outro com folhas arrancadas. No local ainda há vestígios da tragédia. De acordo com quem vive na área, na última quarta-feira, pôde ser visto de longe muita fumaça saindo da direção onde estava a vala com os corpos das jovens. Apesar de ser comum encontrar banhistas circulando por essas trilhas, ninguém quis gravar com a nossa equipe sobre o que aconteceu no fundo dessa mata, onde foram encontrados os corpos das 2 jovens. A região também é usada como terreno de desova para animais mortos. A polícia investiga o caso e, apesar de já saber que os corpos encontrados são de Nicole e Letícia, os investigadores ainda aguardam um resultado oficial do exame de DNA. Juliana, a polícia segue aguardando esse exame de DNA para ter uma confirmação oficial da identidade dos 2 corpos encontrados lá nesse córrego na região rural de Alagados, aqui em Santa Maria. A gente teve acesso a um depoimento do pai de uma destas jovens, a Letícia, e ele disse que na terça-feira, quando as 2 desapareceram, a Letícia agiu de maneira muito estranha, não comum com a rotina dela habitual. Ao invés de voltar para casa depois da escola, ela só foi chegar em casa durante a noite. Teria passado a tarde inteira com a Nicole, a outra jovem desaparecida. Ainda assim, durante a noite, ela teria chegado com chinelos masculinos e disse que sairia para buscar uma bicicleta de um colega. O pai achou tudo isso muito estranho, sugeriu à menina que não deixasse a casa, mas ela insistiu. Depois disso, nunca mais voltou. O pai disse que um dos objetos encontrados lá no local onde estavam os corpos era o tênis que era usado pela Letícia na terça-feira, o dia em que mais tarde ela acabou desaparecendo. E o caso segue sendo investigado aqui pela 33ª Delegacia de Polícia, Juliano. Olha, Cris, na matéria, como você mesma falou pra gente, em alguns dos posts feitos por uma das jovens, infelizmente ela colocava assim, né? Gosto, algo desse tipo, gosto mesmo de bandido, gosto de bandido, alguma coisa assim. E isso preocupa demais, porque não é a primeira vez que nós mostramos aqui no Distrito Federal casos de jovens que acabam perdendo a vida por se envolverem com criminosos. Não estou dizendo que isso realmente tenha acontecido, podia ser apenas um post adolescente. Agora preocupa mais ainda por esse lugar ser um lugar
bem ermo, frequentado por alguns banhistas, algumas pessoas que gostam de fazer trilha. Agora, muita gente comenta, Cristina Otaviano, e aí eu queria que você trouxesse essa informação, se te foi passado isso, que muita gente vai a essa área para consumir drogas também. É uma área conhecida pelo tráfico e pelo consumo de entorpecentes também. Procede essa informação? Juliano, como é habitual nesse tipo de situação, as pessoas têm muito medo de falar a respeito de um crime porque elas têm medo de algum tipo de ameaça, dos supostos assassinos, né? Contudo, sem gravar, eu conversei com alguns chacareiros ali da área e eles disseram que, de fato, esse córrego ele é bastante usado. Normalmente são festas e as pessoas, de fato, utilizam drogas, utilizam bebidas e perto do local onde as duas garotas foram encontradas, os corpos carbonizados foram encontrados, é um local onde existe, sim, um movimento de tráfico. Então a polícia não pode afirmar que as meninas ou que a morte delas esteja associado a isso, mas a gente já sabe que aquele ali é um lugar perigoso e se pergunta o que duas jovens, né, com idades tão jovens, né, tão novas, com idades entre 15 e 16 anos, estariam fazendo ali naquela região numa terça-feira do fim da tarde para a noite, que é o horário em que elas não deram mais notícias. A Letícia, inclusive, de acordo com o pai dela, era uma menina que normalmente saía bastante, mas que ela não deixava de dar o paradeiro dela, de falar onde ela costumava ir. Então isso foi mais um hábito que ela quebrou nesse dia que ela acabou desaparecendo, possivelmente sendo morta. Diga, Juliano. Olha, a Cristina Otaviano, me dá, por favor, aquela imagem da trilha que a Cris Otaviano fez. Tem um momento na passagem da Cris, para quem não sabe, você que está em casa não sabe o que é passagem, é na hora da reportagem que a repórter aparece trazendo alguma informação para a gente. Na passagem da Cris, dá para perceber ela saindo de dentro desse matagal. A Cristina Otaviano e a equipe dela correram risco, porque elas foram a esse local também, claro que durante o dia, mas é um local perigoso. Elas foram até lá, a Cris, ela percorreu parte daquele matagal. Como é que é esse local, Cris? É longe das casas? Tem casa por perto? Tem alguma coisa por perto? O que é que você viu por lá? Juliana, é uma área rural, então as casas são muito distantes umas das outras, coisas de 1 quilômetro, 2 quilômetros. O local é de fato de difícil acesso por ser uma área rural. Nessa área do córrego, como tem uma vegetação mais fechada, perto das margens do córrego, o acesso é ainda mais difícil. Olha o local onde as duas estavam era um buraco com aproximadamente 3 metros de profundidade por 1,5, e era um local que parece algo como uma represa, uma contenção de água para algum tipo de efeito ali nessa água que corre ali na região. E elas estavam dentro desse buraco que de fato é difícil caminhar até ali, não é uma caminhada tranquila não, mas é bem perto da estrada, da estrada onde é feita ali para passar com carroças, com carros. Tanto é que um vaqueiro, um chacareiro que circulava lá sentiu um mau cheiro, porque os corpos das meninas não estavam tão distante das trilhas onde são usadas pelas pessoas que lidam com animais, com plantações ali na área. E foi esse odor ruim que acabou atraindo ele e foi o que levou ele a encontrar os corpos que estavam lá carbonizados. Cris, você conversou com a polícia, você conversou com familiares, com amigos. Pelo pouco que você teve, claro, como você já disse, né? As pessoas, elas têm medo de falar, elas não falam para que não sofram algo parecido também. Mas pelo pouco que você viu lá das investigações até agora, você acha que elas foram até esse ponto por livre e espontânea vontade, ou elas teriam sido arrastadas até esse ponto, ou já teriam chegado a esse local mortas? O que é que a polícia trabalha em linha de investigação até agora, Cris? Juliano, para a polícia seguir com as divulgações das informações do caso, eles esperam por esse exame de DNA, porque a princípio eles não estão nem tratando oficialmente o fato de que aqueles corpos eram os corpos das duas meninas. Contudo, os objetos encontrados ali em volta, reconhecidos por parentes, um piercing usado por uma das jovens, que também foi reconhecido em um desses corpos carbonizados, tudo já dá 99% de chance de indícios de que de fato eram as duas jovens. Enquanto isso, a polícia não fala nada a respeito. Contudo, pela dificuldade de acesso ali àquela região, é muito difícil arrastar, não faz muito sentido arrastar, né, um corpo até uma distância como aquela. Talvez deixasse mais à margem, mais para um outro lado. Mas é também um terreno usado para desova de animais domésticos, né, vacas, o gado, que de alguma maneira morre ali naquela região.
Então é difícil assumir ou presumir alguma coisa nesse sentido até que a polícia de fato resolva divulgar mais detalhes sobre o caso. Nós vamos continuar acompanhando de perto todos os detalhes dessa investigação. Você de casa tem um papel importantíssimo. Você de casa tem um papel importantíssimo. Você que era amiga das jovens, você que conhecia a rotina delas, você que sabia com quem elas se relacionavam, com quem elas andavam, por favor, procure a autoridade mais próxima, procure uma delegacia de polícia próxima da sua casa. Se você não quiser procurar uma delegacia próxima de onde você mora, né, vá a qualquer delegacia do Distrito Federal ou do entorno. Você pode chegar, conversar, olha, eu tenho informações importantes sobre o assassinato das duas jovens, tá certo? Eu sei com quem elas andavam. Para você pode não parecer muita coisa. Uma vez um cara ameaçou, ou elas tinham um namorado que era meio suspeito, que se metia com isso ou aquilo outro. Procure a polícia. O que pode parecer uma informação insignificante para você, na investigação policial pode fazer toda a diferença. Pode ser o fio da meada, pode ajudar a desvendar o assassinato brutal, como disse a Cris. Agora há pouco a Cristina Otaviano, a polícia ainda não confirma realmente se os corpos são dessas duas jovens, mas familiares que já estiveram no local reconheceram tênis, reconheceram peças de roupa, até porque o crime teria acontecido, ou elas teriam desaparecido na terça, de terça para quarta, né? Foi a última vez que foram vistas com vida, né? E os corpos já foram encontrados no fim de semana, ou seja, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pelo menos 4 ou 5 dias, né? Além do fato de terem sido carbonizadas. Tudo isso dificulta a investigação. Você pode ligar no 197, o Disque Denúncia da Polícia Civil, você pode ligar no 190 da Polícia Militar, ou, se preferir, compareça a qualquer delegacia ou batalhão da PM no Distrito Federal e no entorno. Toda a informação será bem-vinda. A Cris está acompanhando todo o desenrolar dessa investigação, tá certo? O Ednardo vai colocar imagens na tela pra gente. Olha só, esse aí, para um pouquinho, Ednardo. Eu falei agora há pouco, Cris, dessa frase específica, né? Talvez uma brincadeira inocente, a gente não pode afirmar nada agora, mas ela teria postado em uma das redes sociais, uma das jovens, eu confesso, me amarro em um bandido. Pode ter sido uma brincadeira de adolescente, mas pode também ser um sinal, né, de com quem a jovem estava se relacionando. Quem sou eu agora para sapatear na sepultura de ninguém, já que nem a própria polícia admite que os corpos seriam dessas jovens, mas pode ser um sinal do que teria acontecido. Pode ser um sinal. Então é procurar com quem essas jovens se relacionavam, né, Cris? Com certeza, mesmo com a operação PCDF legal, com certeza acho que talvez pela divulgação, pelo impacto, pelo choque que esse crime causou em todo o Distrito Federal, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, um empenho maior dos nossos amigos da Polícia Civil do Distrito Federal. Não é isso, Cristina Otaviano? É o que todo mundo espera. A gente sente muitas pessoas comovidas nas redes sociais, são muitos os recados deixados para as duas meninas. Chama atenção também um post em específico feito na última terça-feira, à 00:58, na página da Nicole, se eu não me engano, na página no perfil social dela, pessoal, na internet. Se ela fez um post à 00:58 de terça-feira, certamente o assassinato foi na madrugada para quarta-feira. Então isso também chama a atenção, ela fazer um post alegre, né? Ela colocou lá uma foto, uma mensagem alegre, então ela ainda estava num clima de descontração, ela ainda não estava numa situação de perigo neste momento. E o corpo das jovens foram encontrados poucas horas depois, se é que são os corpos das jovens, já na quinta-feira, quando já estavam carbonizados lá na beira desse córrego, na área de Alagados, aqui é a região rural de Santa Maria. Olha, tem uma música, inclusive, o Ednardo Viana está me trazendo aqui, que pode ser, inclusive, né, Ednardo? Por isso que eu falei, não dá pra gente afirmar nada, com relação à frase que a jovem colocou. Poderia ser realmente uma declaração,
como poderia ser qualquer uma outra coisa. O Ednardo está me trazendo a informação que tem uma música de um MC famoso, que tem um refrão muito parecido com esse. Não é isso, Ednardo? Exatamente, Juliano. É uma música de um MC muito famoso. O pessoal aí que acompanha o YouTube acaba acompanhando, que ele fala: eu confesso, me amarro numa bandida. E aí ela pode também ter adaptado essa frase livremente. Lembrando também, Cris e Juliano, que eram adolescentes. O adolescente, às vezes, ali no afã da imaturidade, acaba escrevendo coisas assim, sem medir muita consequência, o que não dá pra gente, não dá pra levar a gente a conclusão alguma, não é verdade? De maneira nenhuma. Muito obrigado, viu, Ednardo? A Cristine vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer novidade, a nossa expectativa é de que a qualquer momento a Polícia Civil tenha novas informações sobre esse crime bárbaro. Você que ligou o televisor agora, 2 jovens que estavam desaparecidas desde a terça-feira da semana passada, elas foram encontradas. Na verdade, parentes acreditam que os corpos encontrados numa vala tratem-se dessas 2 meninas. Tá? A polícia ainda não confirma. Cristina Otaviano só vai refrescar para a gente a memória em que local, que cidade, Cris, esses corpos foram encontrados. Esse buraco fica na região rural de Alagados, aqui em Santa Maria, Juliano. E o caso segue sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia. Corpos que foram encontrados por chacareiros que trabalham ali na região, sentiram um mau cheiro muito forte e se encaminharam para esse local e acabaram encontrando os 2 corpos. Foram recolhidos os corpos, colhidos todo o material que estava ali em volta e agora os investigadores seguem aguardando o resultado de DNA que vai confirmar oficialmente que se trata de 2 jovens com idades entre 15 e 16 anos, muito novinhas, como disse o Ednardo, Juliano. Prioridade